Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimídia Cast, o podcast que conta histórias, inspira e traz insights sobre comunicação, mídia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimídia, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado para gerar insights valiosos e te ajudar a encontrar as melhores soluções de inovação, negócios, comunicação e marketing. Aproveite esse tempo único para aprender com os melhores profissionais do mercado. Junte-se a nós, siga o Omnimídia Cast para ampliar seus conhecimentos e maximizar os seus resultados. E no episódio de hoje eu tenho uma novidade. Estamos com uma co-host, Noemi, Head de Inovação da Dax Omnimídia, está aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite, Paulinho. Olá, pessoal. Estou super animada em fazer parte desse episódio. Sem dúvida, vocês vão amar e, com certeza, muito aprendizado e insights que vão sair hoje. Obrigada mais uma vez, Paulinho. Obrigado mesmo por me acompanhar nessa gravação tão bacana. E no episódio de hoje do Omnimídia Cast, nós vamos explorar o universo de saúde e tecnologia. E para essa conversa com dois temas que são super relevantes para o Brasil, que são inovação e saúde, temos um convidado incrível, que tem basicamente inovação no seu DNA. O meu amigo Gui Azevedo. O Gui é cofundador da Health Tech Alice, plano de saúde que também faz a gestão proativa de seus membros. Ele é formado em administração de empresas pela FGV e foi co-founder de diversas empresas, dentre elas Doutor Consultas e Genesis. Em 2019, junto com André Florenci e Matheus Moraes, o Gui fundou a Alice, que já recebeu 174 milhões de dólares dos fundos Allen Company, LLC, Canary, Endeavor, Catalyst, Globo Ventures, G-Squared, Kazek, Maya Capital, Stepstone Group, SoftBank Latin America Fund, Tom Tree Capital Partners. Caraca, Gui! Seja muito bem-vindo ao episódio especialíssimo do Omnimídia Cast. Obrigado você, Paulinho. Baita prazer estar aqui. Cara, que legal, que bom. A nossa audiência já está querendo saber como é que é a tua trajetória. Conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho pra gente da onde você começou até chegar nesse big projeto que é a Alice. Tá bom. Eu sou então Gui, tenho 48 anos, pai de 3 filhos, 2 filhos e uma filha, esportista e nasci e cresci em São Paulo. Eu me formei na GV e, como na minha safra dos anos 90, trabalhei em banco. Até hoje, né? Tem essa safra, mas trabalhei fazia M&A e daí em 2000 rolou a... Quer dizer, no final dos anos 90 já estava rolando a bolha.com, né? Ela já estava tomando forma e ela estava contaminando a cabeça de todo mundo ali. E eu chamo de a nossa versão de Woodstock, assim. O pessoal, assim, Nossa, 2000 foi muito diferente. Assim, 99, 2000 foi muito diferente. Com um fenômeno, sei lá, antropológico, sociológico. E teve um efeito em massa de as pessoas deixarem os seus trabalhos para começar a empresa. E eu entrei nessa. E pelos motivos errados, né? Eu comecei um portal e com o objetivo de... Porque eu achava que era legal, porque ia ganhar dinheiro e tal, e tudo pelo motivo errado. Obviamente não deu certo. Você sabe que eu também passei por isso, né? A gente Jura? ficava lendo aquelas histórias em 97, 98, 99, aquelas histórias meteóricas de cara que, porra, uma ideia do nada, de repente o cara agora tá montado numa empresa de bilhões, milhões. Começou a me dar uma inquietação aquilo, cara, que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa nesse negócio, esse tal de internet aí. Mesma coisa, cara, mesma conversa aí, mesma história. Que legal, pô, não lembrava dessa. Aí a vida começou a me dar lições e aí eu fui sócio de uma empresa de criação de peixe. Eu tenho um lado de... eu amo o mar, eu amo biologia e amo peixe, desde moleque. E junto com outros 2 sócios, o Tito e o Nelsinho, a gente começou a Genesis, que se tornou o maior produtor em certo momento, o maior produtor de St. Peters ou tilápia do Brasil. Eles tocavam o dia de empresa, foi uma história maravilhosa. Eu saí antes, eles anos depois saíram, venderam a empresa para um fundo, mas foi uma história muito bonita, assim. Mas até pouco tempo atrás eu encontrei o Tito numa feira
numa feira, numa APA, se eu não me engano. Ele estava lá como fornecedor, mas não faz tanto tempo. O Tito, ele continuou um pouco mais de tempo. Tá. Ele continuou um pouco mais de tempo. E aí depois disso fui sócio e CEO de uma empresa de logística, a GV. E daí depois, em 2012, final de 12, começo de 13... A empresa de logística como executivo. Você não Isso, tinha, como executivo não, mas tinha ação. Tinha equity também. Sim. Tá. Uhum. E depois, mas indo direto para a saúde, em final de 12, eu reconectei com o Tomás, um amigo meu de infância. Ele estava começando o Doutor Consulta, me chamou para ser sócio e a gente foi para a jornada de Heliópolis e ficamos 2 anos lá construindo a primeira clínica, fazendo a primeira clínica virar, vamos chamar assim. E foi assim que eu entrei em saúde. A jornada ali foi da primeira clínica até, sei lá, mais de 30. E então foi... E a gente teve que ir muito para fora do Brasil, não muito assim, sabe, umas 20 vezes, para levantar capital, porque incrivelmente o Doutor Consulta ele foi muito financiado por capital estrangeiro. Apesar de ser um problema genuinamente brasileiro. Né? Interessante isso. E aí a gente acabou tendo sucesso em levantar capital. Deu muito trabalho, muito esforço, mas deu. E aí ela acabou crescendo muito enfim, é uma baita empresa. E aí eu saí do dia a dia, apesar de continuar como acionista. Você continua até hoje, você é acionista? Sim. Legal. E eu saí do dia a dia, tirei um ano off em 2018, fui para Stanford fazer um programa que chama SCP, que você fica 6 semanas imerso na faculdade, baita uma experiência. E deixei essa... Fiquei 2 meses na Califórnia, levei meus filhos, foi muito bacana, assim. E deixei esse momento com a intenção de começar um novo sistema de saúde. Quando falo sistema de saúde, várias vezes durante as viagens para a Califórnia, antes, né, levantando dinheiro para o Doutor Consulta, eu conheci um sistema de saúde californiano que chama Kaiser Permanente, que é uma baita referência num sistema integrado. O que é um sistema integrado? Né? Ele é a seguradora, ele tem a operação de atenção primária, que faz o primeiro atendimento da maioria dos seus usuários, fisicamente ou digitalmente. Na época, digitalmente por e-mail, por exemplo, ou por telefone, mas já era digital. E daí ele tem a rede inteira, né? A secundária, a terciária, especialistas, hospitais. É um baita sistema de saúde, tem 16 milhões de usuários. É uma companhia gigante. Eu lembro que ele tinha 8 mil médicos generalistas só para atender as populações. Que é assim que funciona o sistema americano, né? Você vai para o seu GP e depois vai descendo, né? Não só americano, mas praticamente qualquer lugar do mundo. A gente é uma jabuticaba. Não o SUS. O SUS foi desenhado assim, aliás, foi muito bem desenhado assim. Mas eu não vou generalizar que é todo lugar do mundo, mas basicamente todos os países que eu visitei, eu conheci algum sistema de saúde. O primary care, atenção primária, médico de família, enfermeiro de família, tem vários nomes, ele está onipresente. Pode ser Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, enfim, você vai indo assim. É interessante, no sistema privado do Brasil, que isso não existe. E as pessoas acessam diretamente os especialistas. Quando você conta isso para uma pessoa que entende de saúde fora do Brasil, a pessoa para e fala assim, mas peraí, fala de novo que eu não entendi. Como assim? Porque assume-se que assim, você acessar um especialista é uma decisão que tem uma carga técnica também. Uma dor num lugar não necessariamente a causa é aquele lugar. Então, porque eu tenho uma dor de cabeça, não necessariamente quem vai resolver minha dor de cabeça é um neurologista que vai com uma ressonância magnética. Talvez em uma parte pequena, alguns pontos percentuais seja isso. Mas normalmente não é. E aí começa o desperdício do uso do sistema de saúde. A gente que nasceu aqui, cresceu assim, não tem talvez as referências, não compreende as consequências disso. Mas é um uso que gera muito desperdício do sistema de saúde do Brasil. Você acha que isso pode ser, por exemplo, um dos fatores que sobrecarrega o sistema público de saúde e também faz com que os planos de saúde tenham um gasto maior do que o esperado? Ou você acha que é uma questão cultural, por alguma razão, a gente começou a
bypassar o primeiro contato com o médico que vai te guiar nessa jornada de descobrir o que você tem? Eu acho que não tem é um processo, assim. Não tem a ver com o sistema público, na minha opinião. Isso é como o sistema privado foi se desenhando no Brasil, como os produtos foram acontecendo. Acho que o tal do produto de reembolso que foi virando, né, que deu muito certo no Brasil, ele talvez seja a principal causa disso. Não tem uma causa, assim, mas é uma causa importante, o reembolso. Porque o reembolso, ele é literalmente um cartão de crédito disponível, geralmente não tem coparticipação, então quanto você pode usar muito, não te custa nada mais. E é o que eu chamo de uma tragédia dos comuns. Em economia, existe o conceito Tragedy of the Commons, que antigamente, acho que era na Inglaterra, existiam os pastagens comuns. Você lá, o camponês, pagava tributos e usava a pastagem comum. Só que a pessoa, quando ela age no seu interesse individual, ela fere o interesse coletivo. Então, a pessoa coloca mais vacas ou pasta mais, então ela vai destruindo o pasto. Se todo mundo age no interesse individual, o pasto acaba e morrem todas as vacas e o sistema colapsa. No sistema de saúde é um conceito muito parecido, porque todos contribuem, né? Aquela mensalidade que você faz é uma contribuição para um pool de dinheiro, para servir necessidades, baseado no histórico de uso. No momento que todo mundo age num padrão de uso mais frequente do que era, mais quantidade, você está exaurindo o comum, você está exaurindo aquele pote. Então, é um pouco do que acontece. Assim, estruturalmente, como o produto de saúde a gente aprendeu a usar. Mas, naturalmente, vai mudando, assim, vai evoluindo, eu acho. A gente está num processo de evolução. A gente vai evoluir para o que é o sistema de saúde em outros lugares, assim. E não que os outros lugares estão bons, tá? Sim. Tem muito o que melhorar. Sim. Mas eu acho que a gente vai evoluir nessa direção. De ter um modelo de atenção primária, coparticipação, eventualmente franquia, que são como eu acho que você equilibra melhor o sistema. Perfeito. Mas aí você estava contando, você conheceu esse sistema de saúde na Califórnia, você traz como uma referência. Cara, eu me animo muito de falar. Não, mas perfeito. A gente está aqui de para saúde. A gente vai eu me animo muito de falar de saúde. Vamos lá. Aí caiu a ficha disso que eu acabei de descrever. Eu era ignorante em relação a isso que eu descrevi para vocês, eu não compreendia. Certo. Eu não enxergava. Aí a hora que eu compreendi, falei assim, uau, a gente tem uma oportunidade de construir algo que poderia tornar o sistema de saúde melhor. E aí foi a gênese do que seria o Alice, no sentido de a gente deveria construir uma empresa, um serviço que atende as pessoas, independente se é diretamente ou através da empresa, com um serviço de atenção primária prioritariamente digital, mas presencial. E atenção primária é o nome que a gente dá, porque essa disciplina existe na medicina, mas é o seguinte, eu preciso falar com alguém agora. Eu tenho um canal para falar. Esse alguém deveria ter o meu prontuário eletrônico para eu não ter que contar a história inteira de novo. Então ele já atende, já fala, oi Gui, tal. Não, eu tô vendo aqui, eu sei essa história, eu já entendi. Me conta a tua dor do momento. A pessoa deveria ter um acesso fácil. E com isso, a gente tem a oportunidade de que as pessoas não corram para o pronto-socorro, não corram para o especialista, não corram para o hospital e tomem decisões sem o apoio de alguém ajudando ela mais tecnicamente a tomar uma decisão. Eu posso dar N exemplos aqui, eu falo um pouquinho mais para frente de uso pessoal meu da Alice. Então esse formato e esse modelo, usando muita tecnologia, foi meio que a origem da Alice. Essa história inteira, ela começou com outras duas pessoas, que foi o André e o Matheus, que são ex-99. Então o André foi o CFO e o Matheus foi o presidente. A gente foi apresentado por um amigo em comum e eles também estavam na parada de empreender. A jornada da 99 tinha terminado para eles. Eles tinham sido adquiridos, eles tinham saído do dia a dia e a gente se juntou, namorou uns 3 meses, a gente se conheceu. Mas você que apresentou a ideia para os dois? Eles queriam fazer alguma coisa em saúde. Já tinham essa ideia. A gente estava interessado em fazer algo em saúde. Eu
sugeri um modelo. E talvez porque eu conhecia mais do setor de saúde, então eu vim talvez com uma ideia de modelo. Assim, só que entre essa ideia e o que a Alice se tornou quando ela nasceu, foi um aperfeiçoamento não só de nós três juntos, mas das primeiras 20 pessoas, né, que ajudaram a gente a construir, que é o que a gente chama de Founding Team, né, o Founding Team da Alice, que foi muito importante para formatar e construir o produto e a oferta e como a gente lançou a Alice. Hoje já é diferente, mas como a gente lançou. O Gui, você estava falando aí como bom formando da FGV, você foi para o mercado financeiro, teve um background financeiro. E aí a tua ida para o mercado de saúde, que foi no Doutor Consulta primeiro e agora mais recentemente com a Alice, foi planejado ou foi sem querer? Assim, você atirou no que viu e mirou no que não viu, ou vice-versa? Tem várias pessoas, eu não lembro agora das frases, mas quando você olha pelo retrovisor é muito mais fácil de você conectar os pontos, né? Não foi planejado. Tá. Aconteceu, mas algo me chamou assim para a ideia do Doutor Consulta e me fez me permanecer no setor de saúde e tal. Eu tive... o meu pai foi uma figura super importante na minha vida, tal, mas ele teve diversos problemas de saúde e que marcaram muito assim a jornada da nossa família. E eu acho que isso e por conta disso eu sempre fui muito conectado à saúde. Eu sempre fiz muito esporte, sempre procurei me alimentar bem, me divertir pra caramba, não me restringir. Mas eu sempre fui muito ligado em saúde. Então, acho que é um conjunto de coisas. Eu adoro mergulhar. Então, a gente estava falando de pesca submarina. Adoro fazer o que chamo de mergulho em apneia. E não dá para bobear. Você tem que estar minimamente preparado. Assim. E eu faço isso desde que eu sou moleque. Assim. Então, acho que o mergulho também ele ajudou a dar essa direção na minha vida. É um conjunto de coisas, assim, de experiências de vida, que hoje eu olho para trás e falo, poxa, saúde... numa ideia mais ampla, tem muito a ver. E a Alice ela tem uma visão de promoção de saúde, né? Assim, a gente investe demais em promoção de saúde para quem está lá, né? Como você ganha autonomia e protagonismo na sua vida para que você consiga, com apoios, mas no final que você se torne independente e protagonista de ter um estilo de vida mais saudável. Maravilhoso. Mas você falou, olhar no retrovisor e vai ligando um pouco as pontas. Eu acho que uma coisa muito legal é que você talvez tenha tido a sorte de conseguir se conectar com uma coisa que tinha tudo a ver com você. Depois, olhando para trás, você fala, pô, sempre teve tudo a ver comigo. Eu não tinha percebido, entrei quase que sem querer, mas hoje eu vejo que era isso. Sim. Muita sorte, né? Porque tem gente que acaba trabalhando 20, 30 anos numa área para depois descobrir que não tinha nada a ver com ela. É verdade. Para você tem super a ver. Muito é verdade, legal. Eu sou muito conectado, sou muito chorão, né? Eu sou muito emotivo. Na Alice eu me emociono bastante. As pessoas me conhecem, assim, como o Gui que se emociona. Porque eu faço realmente uma coisa que me toca. Vai chorar hoje aqui, galera. Eu tô até vendo. Eu choro sem vergonha. Muito bom. Tem uma coisa que eu acho interessante, olhando as trajetórias de quem empreende, é que, querendo ou não, a gente se toca no coração, a gente se conecta com o que fez ou faz parte da nossa história, né? Então, quando você fala assim, meu pai foi uma figura importante, então a saúde estava permeando a sua vida durante muito tempo. E aí é uma escolha, falar assim, então, eu quero tentar me conectar mais com isso aqui, porque eu sofri na pele alguma coisa nessa temática. E isso é incrível, porque a maioria dos empreendedores, o próprio Paulinho, com a história incrível que ele tem de empreender e de como a empresa, como a Dax tem crescido, faz muito sentido. É quase o encontro do propósito com o que você vai trabalhar, né? Legal demais. A história do Paulinho, essa é legal, mas a da promoção de saúde dele é incrível também. Eu chamo ele e o Thiago, que é o outro sócio da Dax, eu falo assim, vocês me inspiram, gente. Eu estava precisando de gente para me inspirar, vocês estão me inspirando demais. Gui, deixa eu... Precisa. Cara, cuidar da saúde é o que mais importa, o que mais interessa. Quanto antes a gente descobrir isso, melhor. Gui, deixa eu te falar, assim, a gente já conhece a Alice, mas quem está escutando, você consegue resumir um pouquinho qual é a grande diferença da Alice em relação aos outros planos? E eu tenho uma dúvida, né? Sei que você vai contar, mas assim, ao entrar ali no aplicativo,
quem de fato a gente conversa? Qual que é o nosso primeiro contato? Então, conta para quem está ouvindo, ou quem está nos vendo aqui no YouTube ou nos outros canais de streaming, o que é a Alice, como funciona e o grande diferencial. Legal. A Alice é um plano de saúde regulado pela ANS, que tem cobertura nacional, e hoje a gente vende muito para empresas. A gente começou vendendo para indivíduos, porque a gente começou com um hospital. Eu me vejo poucas empresas vão comprar um produto que tem um hospital, mas foi lá no comecinho, 3 anos atrás. Então, a gente tem um produto com centenas de parceiros, cobertura nacional, um plano de saúde, onde a gente foca em empresas pequenas, médias e grandes. O que a gente tem de diferente a gente construiu a Alice, chama Alice para lembrar que tem uma pessoa do outro lado. Não tem um sinistro, não tem um ofensor, não tem um número de carteirinha. Inclusive, a carteirinha da Alice é digital e é o seu CPF. Então, acho que o ponto a gente construiu uma cultura de que do outro lado tem uma pessoa que precisa de algo para fazer a sua saúde ter algum tipo de melhoria. Então, acho que começa pela diferença de cultura. A gente construiu a Alice pensando nas pessoas. O segundo ponto é tecnologia. Então, pensa assim, quais são as características de um plano de saúde? Qual a rede? Qual a cobertura? Qual o reembolso? Ou, se não é reembolso, qual a rede de especialistas que ela tem? E quanto custa? E carência, tem coparticipação, não tem coparticipação? Mas eu diria que isso é uma matriz, que você coloca esses atributos, coloca sim, não, ou São Paulo, Grande São Paulo, cobertura Brasil e tal. E você consegue colocar numa matriz, assim, um critério de decisão. Então, a gente é um plano de saúde, tem uma matriz que preenche a maioria dos pontos da matriz. Além disso, como uma empresa de tecnologia, a gente construiu um produto de tecnologia. E aí que começa a ser muito diferente, não pouco. Pensa assim, por que hoje pega uma dimensão da vida de uma pessoa? Música. Porque hoje eu tenho, né? Todos nós temos o Spotify ou o app que a gente escolher. Sim. A nossa vida musical, a felicidade da nossa vida musical lá. Simples. Né? Você e eu, você já tocou com 12 polegadas? Eu tocava com picape, Technics MK2. A gente passou por tudo. Eu fazia festinha com o Luciano, lembra do Luciano Menezes? Lembro. A gente fazia festinha, cara. A gente era DJ. Eu também amo o som até hoje, equipamento e tal. Mas as coisas evoluíram. E aí podemos dar esse exemplo em várias dimensões da vida. Em saúde, para pensar, ainda tem muito papel. Você sai de muitos lugares com o maço de papel. A informação não conecta em nenhum lugar. Onde está mesmo aquele pedido? Onde está mesmo aquele resultado? Onde está mesmo... A gente construiu a nossa tecnologia e o app da Alice para consolidar todos os pedidos de exames, todos os pedidos médicos, todas as recomendações, todos os resultados de exames. Eles estão todos acessíveis no meu app histórico da Alice, o meu histórico de saúde. O meu histórico de atendimentos, eu tenho todos os atendimentos do Guilherme nomeados por caso, dor de cabeça, machucado na perna, tal, e a data. E eu vejo o histórico por caso. Quem me atendeu, quais exames foram pedidos, quais os resultados e tal. Eu tenho várias visões disso. O interessante é que eu vejo, mas o profissional de saúde que está do outro lado também vê. Então ele, é o que eu falei, ele tem o meu histórico. Eu não preciso contar a história de novo, está acessível. Essa é uma característica, tem diversas outras. Talvez a mais, além dessa, a mais importante funcionalmente falando, é o Alice Agora, que é você falar com uma pessoa de um time de saúde da Alice imediatamente, né? A gente tem SLAs que, em média, hoje a gente está atendendo em 30 segundos, para qualquer coisa, para qualquer decisão que você tenha tomado sobre saúde ou dúvida. Então, exemplo, estava discutindo isso com um amigo meu ontem. 11 horas da noite, minha filha está com febre. Domingo à noite, 11 horas da noite, 39 de febre. A filha de 2 anos. Tá, aconteceu comigo, com a Rafa. Levo ou não no pronto-socorro? O que eu faço? E Alice agora, vídeo com o médico, eu coloco... Um médico mesmo, do outro lado um médico. O médico começa com o enfermeiro coloca igual no pronto-socorro, tem a triagem médico. Em minutos a gente tem acesso ao médico, ele começa uma vídeo
E no perfil do app, eu coloco o perfil da Rafa. É a Rafa, que minha filha está solicitando a video call. É super fácil. Você bota o perfil, você bota todos os usuários da tua família. Quando ele atende, ele já vê o prontuário da Rafa, histórico de saúde da Rafa, histórico de atendimentos da Rafa. Eu não preciso falar então, doutor. Eu sou o Guilherme, essa é a Rafaela. Deixa eu te contar um pouco da nossa vida. Esquece, não tem nada disso não. Ele já olha e fala assim, ó, seguinte, tô vendo aqui, tá legal o histórico da Rafa, tô vendo aqui o que ela já teve, ela já teve isso há um mês atrás, o medicamento foi tal, tá. Entendi, tô situado. Deixa eu... E daí ele começa o que é possível fazer por vídeo, né, num processo de anamnese. E ele ajuda você a tomar a decisão, vai ou não pro PS. No caso, eu não fui pro PS. Eu dormi tranquilo. Porque senão eu ia dormir assim, né? Você vai dormir e fala assim, puta, mas será que ela tá bem? Será que eu não devia ter ido? Será que? Eu vou confiante, assim, falando, cara, eu tô com paz de espírito. E várias outras situações de uso cotidiano de saúde que te ajuda a tomar decisão. Puxa, não é ortopedista isso aqui. Você tem que ir num, sei lá, num endócrino. Você te ajuda a navegar o sistema de saúde melhor. Se não, já faz o seu diagnóstico, ou digitalmente ou presencialmente, porque a gente tem clínicas também de atenção primária. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Isso é muito disruptivo sob o ponto de vista do usuário, né? Como brasileiros, a gente tem essa, tá com febre, dei um remédio, não diminuiu, tenho que levar para, ou tenho que ir para. Como que vocês entendem que vão quebrar essa barreira, que é uma barreira cultural, uma barreira de mindset, né? Não sei como que vocês chamam dentro da Alice, para esse modelo? Porque é, de fato, uma mudança de relação do usuário com a Alice, com a saúde, eu diria, né? Assim, como que vocês enxergam isso e se há algum tipo de objeção e rejeição por conta do primeiro contato ser via aplicativo? Então, já que, assim, o nosso modelo, você tem a opção de... Você pode ir direto no pronto-socorro. Ninguém te impede. Você pode ir direto para os produtos Alice, né? A gente fez a compra da carteira da Q Saúde e estruturalmente os produtos da Q Saúde, eles são um pouco diferentes nesse modelo. Estou falando do modelo da carteira original da Alice. Tá. Dos produtos que a gente vende hoje. Você pode ir direto ao especialista. Você pode ir direto ao pronto-socorro. Você paga com participação nesse caso. Tá. Mas que não é super relevante assim. O ponto é, as pessoas... O que a gente aprendeu, as pessoas preferem usar o app em primeiro lugar. Elas preferem começar o atendimento pelo app e depois, obviamente, em vários casos, terminam no mundo físico com o atendimento coordenando ela para onde ela tem que fazer, para onde ela tem que ir. E a melhor resposta para você é a gente não precisa educar, não tem um conceito de educação. Uma vez que a pessoa usa, ela gosta. É isso. Uma vez que a pessoa usa e gosta, ela prefere. É sobre preferir usar. A gente não impõe nada. A pessoa preferir usar. Cara, e vamos combinar que ir num pronto-socorro não é uma coisa gostosa, não é uma coisa prazerosa. Não. Invariavelmente é demorado. Não tem jeito. Eu fui essa semana. Tô com um resfriado mal curado, fui essa semana pro pronto-socorro, fiquei 3 horas. 3 horas para falar, você tá com uma sinusite, parar. No meu caso, eu teria que ter ido mesmo. Sim. Mas se por acaso eu tivesse como ter passado por um pré-atendimento que me evitasse ter que ir para um pronto-socorro, cara, eu ia achar fantástico. E eu acho que a forma que vocês encontraram também de gerar um incentivo para provocar experimentação, que no caso é a coparticipação, que é um incentivo. Isso. Eu vou te incentivar aqui para você experimentar como é que é o meu canal digital, como é que é esse meu pré-atendimento. Cara, a melhor forma que você tem. Primeiro eu incentivo, o cara conhece, depois eu posso até tirar o incentivo porque ele não vai querer deixar de usar, né? Perfeito. É por aí. Exatamente. Então, obviamente tem gente que não se adapta e prefere um outro modelo. Tá tudo bem, tem várias outras opções, né? A pessoa pode deixar ali sem ter problema nenhum. Assim, não é para todo mundo. É para quem talvez se adapta mais a esse modelo, mas muita gente tem se adaptado. Ô Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Os teus concorrentes, pelo menos assim, eu infelizmente ainda utilizo um concorrente seu, espero que por pouco tempo, mas ninguém tem, né, um aplicativo com tudo isso que você falou, com todas essas funcionalidades, que reúna todas essas informações. Com o histórico clínico estruturado dessa forma que eu estou te falando, eu desconheço.
Porque eu tenho que entrar no aplicativo do Fleury, no aplicativo do Bradesco, no aplicativo... Fiz propaganda, não é, tá? É outro. Mas enfim, aí você tem que estar entrando em tudo e eu não tenho em nenhum lugar uma consolidação, por exemplo, de todas as vezes que eu passei, o que eu tinha, qual que foi o diagnóstico, o que eu tomei. Não tem isso. Eu não tenho. Não. Eu acho que assim, e não é nem sobre as outras empresas, voltando eu respeito bastante, assim, as empresas são muito boas e muito bem sucedidas. A gente está simplesmente a gente está tentando fazer um produto diferente, na linha do que a gente acredita que ajuda o sistema de saúde brasileiro a evoluir. Porque eu acho que existe muito criticismo em cima da saúde no Brasil hoje. Então você vai fazer uma lista das palavras de criticismo. Mas a nossa cabeça é muito... Tá bom, não tá bom. Tá bom ou não tá bom, né? Não está bom. O que a gente vai fazer sobre? Vamos tentar dar um passo para frente, vamos tentar evoluir. E na nossa cabeça é sobre construção de produto. E a construção de produto acho que uma característica muito importante para fazer o sistema de saúde privado do Brasil evoluir é que a gente precisa reduzir desperdício. Desperdício é simples. É aquele evento que não precisava ter acontecido e aconteceu. Aí o custo, a conta chegou para o sistema, esse dinheiro foi gasto. Vai chegar para o sistema, uma hora vai chegar para o usuário também, não tem conversa. Né? Então, como é que a gente faz para evitar que as coisas que não precisavam ter acontecido não aconteçam? E tem várias estimativas de que, sei lá, entre 20% e 30% dos eventos que acontecem no sistema de saúde não precisavam acontecer. Imagina no mundo hipotético, é hipotético, tá? Mas que a gente tem sucesso. Né? O sistema de saúde privado do Brasil tem sucesso em evitar o desperdício. Ou será que isso quer dizer que os produtos podiam ser 30% mais baratos? E muito mais gente poderia ter acesso? E olha que maravilha, né? 30% é bastante. Então, assim... muito. Então, a evolução do sistema passa por aí, na nossa humilde opinião. E uma coisa super importante é o assunto do reembolso. O reembolso, ele tem uma característica que ele não permite a visibilidade clínica. Então, fica muito mais difícil para quem está fazendo a coordenação do cuidado da pessoa entender o que está acontecendo. Então, pense o seguinte, eu vou no médico A, depois no B, depois faço o exame e tal. Existe só transações financeiras. O plano de saúde reembolsa aquele provedor que eu fui. O que eu fiz? Qual a hipótese diagnóstica? Qual o resultado do exame? E como essa informação se consolida para que aquela jornada seja melhor coordenada e aquela consulta que aconteceu não precisaria acontecer em primeiro lugar, o exame não precisaria acontecer, ou a cirurgia não precisaria acontecer se ela tivesse, se alguém de gestão de saúde tivesse visibilidade clínica coordenando esse caso, é para lá que a gente tem que ir. No momento que você está só no âmbito do dado financeiro, você não tem um sistema de saúde. Você tem um sistema de reembolsos um seguro financeiros. Só aí, né? Sistema de receita. Você tem um modelo de seguro. E esse modelo não leva o sistema de saúde para frente. Não vai levar. Então, ele precisa ter essa evolução que eu acredito muito nos produtos onde você passa a ter uma rede fechada, toda integrada, sistematizada, compartilhando o prontuário, compartilhando o dado clínico, e a jornada das pessoas possa ser acompanhada, aquelas mais complexas principalmente, possam ser acompanhadas com total visibilidade por profissionais de saúde que ajudam a pessoa a tomar as decisões e ir nos eventos e fazer as coisas certas para o melhor desfecho, para o melhor resultado de saúde daquela jornada. Vocês colocam muito o usuário como centro, e isso talvez esse seja um dos grandes pilares de vocês, né? Mas quando você conta todo esse reason why, todo esse porquê, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista do usuário, me traz uma analogia, assim, que é quando a gente liga para alguma empresa que a gente tem um relacionamento. Então, sei lá, o meu
agente de viagens. Eu falo, olha, hoje eu vou precisar cancelar porque a minha família teve um problema de saúde. O cara fala assim, não, você não pode. Eu falei assim, não, amigo, você está vendo que eu viajo uma vez por mês para esse mesmo lugar. Você acha mesmo que em 2 horas eu estou pedindo para cancelar uma viagem, né? Estou falando hipoteticamente. Por quê? Porque eu tive um imprevisto. E o cara, mas eu não tenho acesso aos seus dados. E a gente fica bravo. Qualquer serviço que eu tenha com constância gera uma frustração que eu ligue ou que eu mande e-mail, a pessoa fala, então, não tem o seu histórico, não sei. A gente deveria se relacionar assim com a nossa saúde. Sim. Né? Assim, de falar assim, então, eu preciso ter o histórico da minha saúde, eu preciso ter o que aconteceu comigo ao longo da vida, né? E é interessante, né? A gente estava conversando antes do podcast, você falou, a gente tem todos os resultados de exames, né? Eu me mudei mais de 17 vezes e minha mãe tem um problema de saúde. Literalmente, nós temos 2 caixas só de exames dela. E aí você imagina o seguinte, ela sai de Minas para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, e aí a gente chega em São Paulo. E aí a gente tem que contar tudo. Imagina, 40 anos de doença, o que eu faço? Eu levo 2 caixas? Então, é interessante Então, isso. é incrível isso, porque a gente devia se relacionar assim com a nossa saúde. Eu quero que alguém que tenha um histórico. Né? Na Alice, muita gente que tem exames nessa situação que você está falando, a gente tem uma função de você upload os exames no seu histórico, exames mais antigos e tal. Tira foto e upload no app. Aí quando você faz isso, do lado de lá, os profissionais de saúde vão poder ver. Então, muita gente faz o upload dos exames manualmente. Se está numa rede de... Se está numa rede de laboratórios e tal, que integra com a gente, o passado integra. Eu tenho exames já integrados no passado. Mas se é uma que não integra, você pode upload manualmente. Devia ser assim, a gente devia cobrar para ter isso, né? Assim, de quem a gente tem relação de saúde, da pessoa gerenciar. E você fala muito, Gui, dessa experiência do usuário ali, né? Do primeiro momento. Antes da jornada dele comprar, você acha que a objeção é muito grande ainda ou não? Então, é interessante. Eu tenho conversado nos últimos meses, a gente tem falado com muita empresa. Muita empresa tem nos procurado e a gente também tem conversado com empresas por nossa conta. E 2 coisas acontecem com muita frequência. A primeira todo mundo conhece a Alice. Gestores de RH e dirigentes de empresas. 80% não sabe que a gente vende para a empresa. Eu acho isso fantástico, porque, enfim, é um desafio de comunicação, algo que a gente tem que melhorar. Não, Gui, poxa, a gente acabou de contratar o plano da empresa, tal. Que pena que vocês não têm empresa, que pena que vocês são só individual. Eu falo, não! Hoje a gente vende muito mais empresa do que individual. E a pessoa fala, uau, eu não sabia. Então tem porque realmente a gente atacou muito o marketing digital como produto individual. E isso nos últimos, talvez, 2 anos. E hoje a gente tem uma linha de produtos muito maior e acho que a gente não conseguiu comunicar isso adequadamente. E o segundo ponto é que mesmo assim, o gestor de RH ele vai falar, puxa, legal, mas se é só São Paulo. Eu falo, não, a gente tem cobertura nacional. Em São Paulo a gente tem quase 40 hospitais cobertos. A gente tem centenas pelo Brasil. A gente basicamente a gente tem cobertura em todos os estados e centenas de cidades. Então, o nosso produto ele é muito mais parrudo do que ele era, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Sim. Há 3 anos atrás, ali se tinha 0 clientes, a gente não tinha lançado. Então, as coisas aconteceram muito rápido. Assim, realmente, o produto evoluiu demais. E a gente tem 4 tiers de produto. Então, a gente tem o tier com, sei lá, Hospital Einstein, com os melhores laboratórios lá, e a gente tem composições do tier 2, 3 e 4 para atender os tiers das empresas. Aí, quando a gente explica, e daí quando eu mostro o app, quando a gente faz a demonstração do app, já muda, a pessoa fala assim, uau, não, pera, eu não tinha entendido então, Alice. Eu não tinha entendido, Alice. Agora eu entendi. Só que a gente tem que fazer a demo do app, senão é um produto da matriz que eu falei. Tem, não tem, checa, não checa, tal. Então, nesse conjunto de conversa, depois de passar por todas as etapas, aí a gente está no jogo. É interessante, assim. Porque vou aproveitar o gancho aí que você falou
de desafios de comunicação, né? Então, você tem um desafio grande de comunicação aí, que é as pessoas os gestores de RH saberem que vocês são uma empresa que vende planos corporativos. E segundo, entender a grandiosidade da Alice e até a abrangência territorial que vocês hoje estão no Brasil todo. Fala pra gente um pouco da estratégia de comunicação de vocês hoje. O que vocês fazem do ponto de vista de comunicação, como vocês comunicam, quais são os seus principais objetivos, como é que tem sido isso? A gente começou... Tudo que eu falei que a Alice faz, a gente internamente traduz como gestão de saúde. E a gente se colocou como uma gestora de saúde. Porque toda a infraestrutura que a gente criou permite que haja gestão de saúde. E a coordenação da jornada da pessoa e tal. E então, essa era a mensagem principal que a gente começou. E é uma categoria nova, né? Não é um plano de saúde, é uma gestora de saúde. Não é apenas um plano de saúde. E a gente foi muito com o foco da comunicação no indivíduo, na pessoa. Então, muito mídia digital, com um time muito parrudo na Alice, de comunicação, de design. Então, tudo que você vê, assim, tudo que você viu da Alice, a maior parte nasceu dentro da própria Alice com os nossos times. Tudo muito bonito, aliás, parabéns. Obrigado. Legal. Então, a gente sempre quis ter uma linguagem mais próxima das pessoas, menos institucional e mais humana. E mais se conectando com indivíduos. E não falando da institucionalidade da Alice. Mas falando dos problemas cotidianos e tal, e a gente se comunicando com as pessoas. Eu acho que a gente foi bem sucedido nisso. Porém, a gente descobriu várias coisas que a gente errou. E obviamente, normal. A primeira por que a gente falou que a gente é uma gestora de saúde? Muita gente não entende que a gente é um plano de saúde. Então, outra coisa que foi interessante assim nas conversas com RH, eu falo assim, puta, legal, tal, mas e daí como é que vocês trabalham com o plano? Eu falo, não, gente, vamos começar de novo, a gente é o plano. Aí nessa hora eu falo assim, uau, como a gente falhou em não explicar que a gente é o plano de saúde, que faz gestão de saúde. Mas acho que a gente martelou muito a gestora de saúde e não explicou o plano. Então, é interessante assim, o que a gente... Você sabe que com a gente acontece uma coisa que é parecido, mas é o oposto, né? Tem gente que acha que eu sou concorrente do veículo. Então, assim, você concorre com a televisão, ou então com um provedor de mídia out of home? Eu falo, não, você não está entendendo. Muito pelo contrário, ele é meu grande parceiro, eu dependo dele, ele depende de mim. Mas é isso, às vezes a gente acaba não conseguindo comunicar. E, cara, eu vejo isso uma falha muito grande na comunicação hoje de algumas empresas, obviamente não é o caso de vocês, mas algumas empresas hoje, elas querem ser tão diferentes, querem falar de um jeito tão bacana, tão bonito, que acaba não explicando o que faz. É verdade. Sim, quando a gente tem as nossas reuniões lá, eu falo assim, galera, deixa eu só entender uma coisa. Isso que nós estamos falando aqui funciona para Dax, funciona para Alice, funciona para todo mundo, né? Funciona. Então não serve. Não serve. Um negócio que do que ele está falando? O que ele faz? Somos inovadores, somos disruptivos. Cara, cabe tudo dentro disso. Então eu acho que um desafio de comunicação é a gente ser bem claro no que a gente faz. Exatamente. Né? E às vezes até dar um passo para trás, porque eu tenho certeza que você não quer, assim, lá no fundo, você não quer que seja considerado simplesmente um plano de saúde. Você sabe que você é muito mais que isso. Mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás e falar assim, cara, mas é melhor eu falar que eu sou um plano de saúde, que senão ninguém vai entender. Né? E já é muita coisa ser um plano de saúde. É um baita desafio. Sem dúvida. Então, mas ele é o ponto de partida, porque a pessoa ou a empresa quer contratar um produto chamado plano de saúde. Ou convênio, ou enfim, mas tem vários nomes, mas plano de saúde é o que tá melhor definir para a gente. Então, você tem que partir desse ponto. E fala, então, além disso, a gente faz gestão de saúde. Como? Através do nosso app. Deixa eu te mostrar aqui como é bom e fácil usar o app. E aí, por causa disso, a gente ajuda você a ter uma jornada mais coordenada e tal. Mas para a pessoa, não importa tanto. Assim, jornada coordenada de saúde, tal, isso é importante
por detrás, para o sistema ser mais sustentável, para a gente evitar desperdício e tal, mas a pessoa ela quer resolver o problema dela do melhor jeito possível. E o melhor jeito possível, como a gente estava falando, não é assim, eu quero ir 10 vezes ao pronto-socorro. Ninguém quer ir 10 vezes ao pronto-socorro. Eu prefiro não ir nenhuma. Sim. Então, como é que a gente ajuda a pessoa para resolver o problema dela? Febre da minha filha, 11 horas da noite, domingo. Quero resolver isso aqui. Como é que eu resolvo do melhor jeito? O jeito mais que exige o menor esforço e que dê o melhor resultado. Então, um pouco nessa linha que a gente pensa. Cara, sabe que eu estava refletindo aqui, acho que assim, o grande problema dos seguros de maneira geral, e especificamente do seguro-saúde, pelo que a gente está conversando aqui, um deles, é claro, é a fraude, né? Principalmente quando você fala de reembolso, tem muita fraude, né? O negócio dos 2 recibos, aquela conversa toda. E o outro é o mau uso, né? Que é o que você está falando agora, é usar excessivamente e acaba sobrecarregando o sistema e, consequentemente, vai tornar o produto mais caro. Mas eu acho que, pelo menos, uma coisa é muito boa. Você resolver essa questão do mau uso é mais fácil do que a fraude. Porque o mau uso ninguém se beneficia. Não. Né? A não ser que seja hipocondríaco. Não, aquele cara que eu gosto, vou no médico, eu adoro ir no médico. Mas quero senão, fazer 10 ressonâncias. Você não está se beneficiando de fazer um mau uso, de usar mais do que deveria. Então, não tá. É um ganha-ganha, né? Eu vou te ajudar a não ter que usar tanto e você também vai ajudar o sistema e vai pagar menos e vai ficar legal. Exatamente. E eu acho que as pessoas, quando elas entendem o processo, quando elas usam a Alice e entendem, fica mais fácil de compreender que não é sobre o seguro de saúde que quer economizar dinheiro. Muita gente, a maioria das pessoas entende do tipo isso, o seguro de saúde está negando esse tipo de coisa. Não, eu não posso. Obviamente, não vou entrar nessa seara, tá? Porque é muito mais assim, aquilo que não precisava acontecer, não deveria acontecer. Simples assim. Uhum. Não para você e não para o custo geral, porque vai custar caro para todo mundo. Então vamos tentar resolver o seu problema sem você ter que fazer 5 exames e 4 consultas e 3 procedimentos, se, tecnicamente falando, existe ciência por trás que comprova que para esta demanda de saúde, você fazer uma consulta, um exame, um procedimento resolve o seu problema num caminho muito mais custo-eficaz. Posso fazer uma perguntinha antes? Sim. Vocês já... Nem vou trazer isso para a mesa porque é fácil encontrar e perceber que vocês já estão causando uma mudança na categoria plano de saúde no Brasil. Não sei. Eu acho. Talvez mudança não, mas vocês estão movimentando a categoria. Esse é o meu ponto de vista de quem vê e que já atendeu, inclusive, alguns dos seus concorrentes na área de estratégia de comunicação. Mas eu acho que, além de uma mudança de categoria, assim, o que eu sinto e percebo de valor de vocês é uma mudança no mindset do brasileiro de se relacionar com saúde. Sim. Você consegue enxergar que isso pode ser incrivelmente poderoso para a população e, principalmente, ali para quem tem uma relação com vocês? Porque, para mim, isso é uma mudança que a gente pode levar, inclusive, a termos de saúde pública, porque a pessoa começa a se relacionar diferente, né? Que é o que vocês trazem o tempo todo. Então, a minha pergunta basicamente vocês provocaram um movimento na categoria. Mudança talvez não, mas vocês estão provocando alguma movimentação na categoria. Mas para o brasileiro, vocês acreditam que vocês podem mudar a forma com que nós nos relacionamos com a saúde? A gente quer a nossa missão é tornar o mundo mais saudável. Tá? Assim, a gente está aqui para isso, começando por pessoas em São Paulo e em outros estados do Brasil e pelas 27 mil pessoas que hoje entregaram a confiança da sua saúde para a Alice. E tornar as pessoas mais saudáveis não é apenas cuidar das doenças, cuidar dos problemas de saúde quando eles se apresentam. Tornar as pessoas mais saudáveis é ajudar as pessoas a compreender, a adquirir conhecimento, a ter incentivos e perceber que todo mundo tem uma versão mais saudável dentro de si. Então eu sempre fui esportista e hoje eu sou mais saudável por causa da Alice. É incrível isso, mas olha que eu sempre li sobre saúde, eu sempre fui curioso e tal. Estar na Alice me proporcionou mais conhecimento
E hoje eu faço coisas, eu tenho pequenas mudanças de hábitos que eu adotei, que me tornaram melhor do que eu era antes da Alice, que dependem, sabe de quem? De mim. Eu me sinto poderoso no sentido de ser dono das decisões que me levam para eu chamo de um avatar de saúde. Eu visto um avatar de saúde melhor, fruto das minhas decisões pessoais. O que eu como eu durmo, como eu me exercito, como eu tenho pensamentos, como eu lido com os meus pensamentos. Então, a gente queria e a gente tem muito material e a gente tem comunidades, grupos de corrida, a gente trabalha muito com conhecimento e comunidade para que as pessoas adquiram hábitos e melhorem os hábitos para que elas se tornem mais saudáveis. A gente tem uma epidemia mundial de doenças crônicas que são principalmente frutos de maus hábitos. E principalmente advindos de alimentação. Eu gosto muito de música, né, como eu falei. Você já viu o documentário de Woodstock? É uma viagem antropológica também. Total. Mas é super interessante. Você vê lá, apesar daquele baita festival de música, 500 mil pessoas, na média, as pessoas estão super em shape. Parece que todo mundo ali é meio atleta. É super interessante isso. 1969, não passou muito tempo, não. A alimentação inadequada e o estilo de vida mais sedentário estão causando uma bomba de efeito demorado, mas que já está se apresentando. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem já 30% de obesidade infanto-juvenil. Isso medido no sistema público. Eu sou conselheiro de um instituto que desidrata, que ajuda o sistema público no combate, na detecção precoce de câncer infanto-juvenil e de obesidade infanto-juvenil. 30% das crianças na rede pública do Rio de Janeiro apresentam algum índice de obesidade. Que triste. E tem uma correlação muito grande entre a obesidade na infância e na vida adulta. E tem uma correlação muito grande da obesidade com aparecimentos de doenças crônicas e morte precoce. Então, o estilo de vida ele é absolutamente fundamental para a saúde pública. Se a gente quer pensar num sistema de saúde que para de pé, público-privado, não tem como não falar muito de estilo de vida. E aí, a decisão que cada um de nós toma, num nível muito pessoal, a gente tem que lembrar que ela afeta o coletivo. A minha decisão de levar um mau estilo de vida, porque ela é minha e ninguém tira de mim, está tudo bem, mas as contas que vão chegar para o sistema de saúde do coletivo, e é o privado ou o público, é tudo coletivo, sim, vão onerar o coletivo. E a população em geral que participa daquele bolo vai pagar mais caro por causa de decisões individuais. Então, por isso chama sistema de saúde, porque ele se conecta inteiro. Sim. Sem dúvida. Então assim, para mim é absoluto, para a gente na Alice, isso que a gente está falando é absolutamente fundamental. Não só para as pessoas viverem mais e melhor, mas para a saúde pública ser melhor. E a gente tem esse papel, sim, a gente é advogado desse papel que eu estou descrevendo. Gui, que delícia ouvir você falando assim, é gostoso, né? Ouvir uma pessoa falando assim com paixão, cara, que vem assim do coração você falando de saúde. Cara, parabéns, coisa incrível. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Como é que é o nome daquele quadro com a Marília Gabriela? Como é que era o nome? Cara a cara com Gabi ou é de cara com... Como que é o nome? De cara. Frente a frente com Gabi. Então hoje nós vamos fazer aqui o frente a frente com Noemi. Com Noemi? Frente a frente com Noemi. Fazer perguntas rápidas pro Gui aí pra gente poder fechar aqui. Aquela bate-pronto, ping-pong. Vai lá. Ping-pong. De frente com Noemi, com vocês agora. Vamos lá. Gui, 3 grandes conquistas. Isso não foi combinado. Pode pensar, não tem problema. Enquanto isso, a gente vai aqui batendo Tomando papo. Não é fácil. Ainda você pede 3? Você podia ter pedido então, uma. Não, mas é porque o negócio aqui tem que ser assim, intenso.
O Gui me inspirou. Eu quero só te falar isso, tá? Ah, garoto. Acho que a emoção vai tomando conta de mim, né? Parabéns por ser assim, cara. Um cara tão transparente e tão... Acho que 3 conquistas. Cara, minha família. Parabéns. Principalmente quem tem 3 filhos, 3 conquistas, já dá pra falar de 3 filhos, né? Já tem os 3 filhos. E a esposa, cara, sensacional. Eu vou te falar que eu vivo, trabalho e até mesmo me cuido, a gente estava falando sobre isso, por causa da minha família também. Acho que é isso, né? Não tem nada mais importante e incrível. É verdade. Demora pra cair a ficha. Eu acho que eu de 10 anos atrás, meu filho mais velho tá fazendo 14 agora. Eu era um pai diferente, assim. Eu era menos conectado com meu filho. Quando meus filhos tinham de 1 a 4 anos, obviamente, eu adorava, mas eu era menos conectado do que com o que eu sou com a minha filha. E eu atribuo isso a um processo de amadurecimento, assim. Foi legal ser pai depois dos 45. Eu adorei, eu recomendo. Qual a idade? Qual a idade da mais nova? 4. 4. Que legal. Com a mesma esposa, os 3. Pois é, muita gente me pergunta, e sim. Foi uma pergunta difícil. Agora é uma pergunta... Eu confesso que eu arrisquei um pouco agora, mas tá tudo bem. Deu certo. E me fala uma coisa, então conta assim, um acontecimento, que foi marcante na sua vida, assim, que você fala assim, putz, isso aqui me marcou pra caramba, acho que foi uma coisa super importante que aconteceu. Puxa, tem alguns, mas... eu acho que os problemas de saúde do meu pai, porque eles tiveram consequências importantes na família e na situação financeira da família, quando a gente faz muito tempo, assim, mas... Então foi um momento de ruptura, de crise. E eu demorei um pouco para lidar com isso. E toda vez que a gente tem uma crise, você tem 2 jeitos de olhar para ela, né? Como vítima, que droga que isso aconteceu, ou que bom que isso aconteceu. Eu demorei muitos anos lidando com que droga que isso aconteceu. Mas depois, olhando para trás, eu falo, puxa, que bom que isso aconteceu. Porque a crise, ela te deixa mais forte. A crise, ela te faz achar os avatares que você não sabia que você tinha. Então, acho que hoje eu me considero talvez alguém que foi mais além, que batalhou e que foi atrás e que lidou com a adversidade por conta de ter vivido crise, né? Esse tipo de crise. Bacana. Então, acho que crise é bom. O Gui, você sabe que... Eu não falei aqui pra audiência, mas eu conheço o Gui há mais de 30 anos. A gente é amigo da época de balada, né? De adolescente. E a gente se conheceu aí, então, há muito tempo atrás. E apesar de te conhecer há tanto tempo, eu não te conhecia tão bem quanto estou te conhecendo hoje. E, cara, é inacreditável assim, quantos links eu fui fazendo, você falando da tua vida, quantos links com a minha vida. Muito interessante isso. Assim, quando você falou da tua aflição lá no final dos anos 90, próximo do ano 2000, cara, a mesma aflição que eu senti quando eu fundei Brindes.com. Que eu falei, eu tenho que ir pro .com, tenho que ir pro Brindes.com. Brindes.com eu fundei. Eu lembro da Brindes.com. Toda vez que ele fala... Cara, faz muito tempo, mas as conexões vão voltando. Né? Essa mesma aflição que você teve, eu tive e lancei o Brindes.com. Né? Daí, depois, você falando da tua história aí com a família, que, porra, pra mim, é tudo que eu tenho de mais importante. Depois, a história de você ter ido pra área de saúde... E depois ter entendido que a tua vida era isso. Você foi feito para isso. Você foi forjado para isso. E eu também, assim, eu caí na publicidade, propaganda também por acaso. E eu vejo que, cara, é tudo que eu sempre quis para mim. É isso que eu quero e eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E se for falar de acontecimento marcante,
Cara, você falou da questão de saúde do seu pai. Na minha vida, a perda do meu pai certamente foi o acontecimento mais marcante da minha vida também. E da mesma forma que você também lidou com isso, eu digo, eu olho para trás e eu vou dizer uma coisa assim, até meio forte que eu vou falar. Mas o meu pai era um cara tão sensacional que ele me ajudou até quando ele faleceu. Que foi um impulsionador na minha vida muito forte. Uau. Até o fato dele me faltar, ele me ajudou pra cacete, cara. Eu Uau. ser uma pessoa melhor. Show. Impressionante. Cara, Obrigado por compartilhar sensacional. isso. Sensacional, Gui. Obrigado, cara. demais, gratidão por você ter estado aqui conosco hoje, se emocionar, ser uma pessoa tão transparente. Cara, eu já gostava muito de você. Agora eu gosto 10 vezes mais. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Valeu, Obrigado, Paulinho. Obrigado. Muito, muito bacana. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Omni Media Cast. Eu espero de verdade que vocês tenham se inspirado, assim como eu, com essa conversa maravilhosa. Agradeço mais uma vez a minha co-host, Noemi, por estar aqui conosco hoje. Está sempre convidada, por gentileza, volte mais vezes para me ajudar aqui. Vou voltar. Nesse desafio semanal. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Procure por @OmniMediaCast, acompanhe as nossas novidades, compartilhe os seus comentários e dicas. A gente adora comentários, dicas, críticas, sejam construtivas ou não, pode mandar. Até o próximo episódio.